Olá, tudo bem? Esse vídeo ele é oferecido pela Faculdade Escola Técnica Alcides Maia. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre o profissional da área de redes no dia a dia das pessoas, né? E também vamos entender um pouquinho quem é esse profissional, né? Que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre ele. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcelo Neves, eu sou professor, palestrante, empreendedor digital e principalmente apaixonado pela tecnologia. Eu sou um dos professores da Faculdade Alcides Maia e tenho o prazer de conversar com vocês a respeito dessa profissão, na qual eu sou um dos docentes desse curso. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre o profissional da área de redes, eu não posso fugir de uma contextualização breve. Então, primeiro a gente vai entender o mercado atual, né? Para depois a gente poder falar um pouquinho sobre o profissional da área de redes. Aqui tem um gráfico bem interessante sobre o mercado de tecnologia, né, para esse ano de 2020, que é um ano relativamente complicado devido à pandemia, mas que também surgiu, né, possibilitou muitas oportunidades na área de tecnologia. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, notem que aqui a maior fatia eu tenho aqui é de assuntos relacionados a hardware, né? A segunda fatia maior é relativo a software. Aí a outra fatia de serviços. Terceiros, esses serviços de terceiros aqui estão muito ligados, por exemplo, quando uma empresa, né, contrata outra empresa para cuidar, muitas vezes, do tipo de serviço de tecnologia que ela está trabalhando. As exportações relacionadas à tecnologia e a TI in-house, que notem que é uma fatia que vem crescendo bastante da tecnologia sendo utilizada em casa. Então, observem que as duas maiores fatias, né, de hardware e software, né, elas praticamente preenchem, né, todo o gráfico. E isso que é muito interessante, porque o profissional da área de redes ele consegue trabalhar tanto numa quanto na outra. É o que a gente vai ver agora nos slides seguintes. Bom, primeira coisa, eu tenho que entender que o profissional da área de redes, né, ele tem realmente um mundo de oportunidades. Fica difícil, em uma apresentação breve, falar sobre dar uma visão ampla, né, de mercado, porque as oportunidades realmente são muitas, né? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns detalhes sobre o profissional da área de rede, né? Mas vejam bem que isso não se resume só nisso que eu vou falar, porque as empresas hoje cada vez mais estão necessitando desse tipo de profissional e não se resume somente a um título ou uma função. Aonde tu tem conectividade, tu vai precisar de um profissional da área de redes. E hoje, no mundo totalmente conectado, praticamente é vital esse tipo de profissional. Então, só para que a gente possa ter um entendimento, né? Por que eu vou querer ser um profissional da área de redes? Então, aqui tem alguns motivos, né? Para que eu venha me interessar para a área de redes. Primeiro, o mercado muito aquecido, né, devido a essa pandemia, fez com que cada vez mais precisasse de conectividade, a fim de conectar os funcionários com as suas empresas, criando soluções também. Por exemplo, hoje, com essa pandemia, é muito comum as consultas online, e isso se consegue através da internet, se consegue através da área de um profissional da área de redes. Cargos de liderança também, até porque o profissional da área de rede ele exerce um cargo de confiança e muitas vezes esse cargo de confiança é dado também cargos de liderança. Sendo isso, né, muitas vezes a própria remuneração ela é acima da média do mercado. Tá? Então isso é bem interessante. Outra coisa que é uma profissão que acompanha
as tendências tecnológicas, né? Porque o mercado ele gira muito rápido, ele anda muito rápido, então é necessário que o profissional ele esteja sempre à frente, né? Das inovações, das tendências tecnológicas, tem que se manter sempre bem atualizado. E claro, existe o profissional da área de rede, tem muitas possibilidades para empreender, né? Para de repente criar sua empresa, prestar serviços. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Bem, e para isso, né, existem, digamos assim, algumas dúvidas, né? Que geralmente o que faz um profissional de rede? Bem, primeiro tem que entender que o profissional da área de rede ele pode ter vários nomes, né? O que é mais comum no mercado? Resolvi elencar alguns itens aqui que vocês podem muitas vezes ver em alguma oferta de trabalho e não entenderem muito bem. Então, toda vez que vocês ouvirem, né, ou lerem que estão precisando de um administrador de rede, um analista de suporte, um analista de segurança de rede, um gestor de rede, um arquiteto de soluções. Geralmente o arquiteto de soluções é arquiteto de soluções de infraestrutura ou arquiteto de soluções de infraestrutura de rede, um consultor de tecnologia na área de redes. Então, vejam bem, são funções, né, que se encaixam num profissional da área de redes, tá? E óbvio, o universo não fica só nessas. Eu estou elencando essas aqui porque são as mais comuns que vocês podem vir a encontrar no mercado, né? Só que, claro, é interessante saber o que cada um desses faz. Então, eu também vou passar para vocês aqui nesse vídeo o que cada um deles faz. Mas é importante entender que isso aí muda um pouco de empresa para empresa. E muitas vezes as funções são literalmente essas funções elas se entrelaçam no profissional. Às vezes o profissional tem mais de uma função, tá? Então é importante também entender isso. Mas se tudo tiver mais ou menos certinho no lugar, né, de acordo com a sua função, eu tenho que entender que o administrador de rede ele tem uma função básica. Já diz assim, administrar, né? Administrador da área de redes. Só que administrador da área de redes, ela vai muito mais além do que a palavra administrar, porque ele está muito relacionado à implantação e monitoração da tua rede. Então, esse profissional, ele é capacitado, né, para ele manter a tua rede e também iniciar a tua rede, fazer a implementação da tua rede. Então, é um profissional realmente muito completo. Ele vai trabalhar em ambientes tipo data centers, ele vai trabalhar com tecnologias na nuvem e é um profissional que tem uma característica que ele faz um atendimento mais perto do usuário da tua empresa, tá? Então o administrador de rede ele vai cuidar de todos os serviços relacionados da tua empresa. Se ele não for o responsável, ele vai entrar em contato com a pessoa responsável de algum tipo de serviço da tua rede. Esse é o administrador, né? Então ele tem uma característica principalmente da monitoração, implementação muitas vezes de funções e recursos e o atendimento dos usuários, né? É onde o usuário a primeira instância do usuário é o administrador de rede, quando ele está com algum tipo de problema, ou não necessariamente problema, alguma necessidade, e o usuário ele vai falar com o administrador de rede. Tá? O outro é o analista de suporte. Esse já tem uma característica um pouco diferente. Tá? O analista de suporte, né, ele vai fornecer toda a estrutura relacionada de TI, né, de aplicações para o usuário, só que ele tem uma característica onde ele digamos assim, ele é solicitado muitas vezes quando existem problemas. Ele é muito utilizado na parte de suporte, né? Onde os usuários fazem a chamada para esse usuário, eles faz
ele faz a chamada para o auxílio, e o analista de suporte ele costuma solucionar problemas de infraestrutura, muitas vezes problema de conexões, algum problema que venha a ter algum tipo de serviço, e ele também cuida da primeira instância de segurança. Ele faz a instalação e configuração de antivírus, spywares, ele verifica possíveis ataques, e ele também cria rotinas de backup, manutenção de backup também. Esse profissional ele é muito requisitado nos dias de hoje, né? Existem muitas oportunidades para o analista de suporte, tá? Então, geralmente nas empresas que o profissional da área de rede geralmente costuma começar por essa função de analista de suporte, tá? Então é uma característica bem interessante que o analista de suporte geralmente costuma ser uma das principais funções, né, de quem está iniciando na área de redes. Já o analista de segurança, ele realmente é da área de redes, porém ele costuma ser já um profissional que tem uma especialização, tá? Além da graduação, esse profissional, o analista de segurança, ele costuma ter uma pós-graduação da área de segurança, né? Aonde ele vai cuidar de toda a parte de segurança da rede. E hoje uma coisa, por exemplo, que está muito em pauta, né, é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então hoje toda empresa tem que cuidar muito bem disso, e o profissional da área de segurança ele está muito envolvido com esses processos, né? Além disso, é ele que vai implementar rotinas de segurança, é ele que vai pensar em estratégias de segurança, tanto interna quanto externas, e esse profissional também é muito requisitado dentro das empresas, mas é um profissional que já necessita de uma especialização. Não preciso dizer que ele também, a remuneração é acima da média do mercado, tá? Outra função que já exige também um pouco mais de experiência, mas é do profissional da área de redes, são os gestores de rede. O gestor de rede ele está envolvido na criação de projetos, né? Muito em cima disso. A parte de gestão de equipe, então muitas vezes o gestor de redes ele está cuidando, por exemplo, de uma equipe inteira de suporte, né? De analistas, né? Então geralmente o gestor ele também cuida desse pessoal. Além disso, né? Ele está sempre preocupado, né, com o tipo de serviço, está cuidando muito da privacidade da empresa, dos dados da empresa, e ele se envolve bastante em processos gerenciais com pessoas, com a equipe dele, tá? Geralmente esse gestor da área de redes também costuma ter uma pós-graduação na área de gestão de TI, tá? Então, além desse profissional ele ter a formação na área de redes, ele costuma ter uma formação de gestão da área de TI. Aí temos o arquiteto de soluções. O arquiteto ele tem a característica principal de otimizar a estrutura. Então é aquele profissional que já, por exemplo, já existe uma estrutura X, e esse profissional muitas vezes ele é contratado para tentar melhorar e otimizar a estrutura já existente. Claro que muitas vezes, dependendo da situação, ele pode também ser contratado e trabalhar em parceria com o gestor, tá? E criar estruturas, né, de alta performance juntamente com ele. E o arquiteto de soluções também costuma ter uma pós-graduação, uma especialização, né, que é da parte toda de infraestrutura, tá? Ele costuma ter existe uma formação, uma pós-graduação de arquiteto de infraestruturas de TI. E também é um profissional muito requisitado no mercado, certo? Além disso, lembra que eu falei da parte da consultoria, né? Da consultoria de ser empreendedor? Pois é, o consultor, uma maneira de tu empreender na área de redes é oferecer serviços de consultoria. E
o consultor muitas vezes ele está muito envolvido porque ele tem muitos contatos, né? Ele conhece empresas que fornecem hardware, ele conhece desenvolvedores de software, ele conhece toda a estrutura de terceiros necessários para te colocar, fazer uma estrutura de redes de sucesso. Então, o consultor ele costuma ter muitos contatos e costuma rapidamente, né, por exemplo, se existe uma infraestrutura grande, ele consegue, com seus parceiros, botar essa estrutura em andamento em pouco tempo, né, devido a esse conhecimento, esse know-how. Então, muitas vezes ele consegue, juntamente com os outros profissionais, colocar em andamento grandes projetos com seus parceiros, certo? Bom, além disso, né, eu tenho que entender que não só para a área de redes, né, mas é importante entender que se você está interessado em ser um profissional de rede, em ser um profissional capacitado, é muito importante entender que a tua atualização vai ser constante, né? Existem modificações, todo dia está sendo lançado um novo software, todo dia está sendo lançado um novo hardware, e o profissional da área de redes, da área de redes, ele está sempre se atualizando e estudando muito, né? E já falando, né, que o profissional da área de redes está sempre estudando muito, né? O que você está esperando? Vem para o Alcides Maia, vem se tornar um desses profissionais tão qualificados e tão desejados para o mercado, ok? Pessoal, não quis fazer um vídeo muito longo, espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, né, vocês podem entrar em contato para o comercial@alcidesmaia.com.br e certamente vai ser muito bem atendido e eles vão te solucionar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Um grande abraço e obrigado.